Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, hoje eu tenho mais um programa especial para você, daqueles que eu adoro especialmente fazer, que são as entrevistas. É sempre muito legal ter a oportunidade de conversar com gente interessante, que tem o que dizer e que conhece do nosso assunto aqui, que é cinema. Para o programa de hoje, eu bati um papo com Carlos Voltor, que é um ser multimídia. Formado em cinema, ele está produzindo um filme de terror que ele mesmo escreveu e que também está dirigindo. Mas também é editor, é apaixonado por cinema, histórias em quadrinhos, jogos de RPG, é youtuber, é podcaster, participante do Nerdcast, o maior podcast de cultura pop do Brasil, desde a edição número 1, lá em 2006, quando era tudo mato, como se diz. Já deu para perceber que conteúdo é o que não falta, né? Nós batemos um longo papo sobre um pouco de cada uma dessas coisas que eu falei, mas o principal assunto foi os filmes de super-herói. Nós traçamos um panorama do que de principal aconteceu nesse universo, desde o fim dos anos 70 até hoje. Eu espero que você goste tanto que queira até se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Eu sei que eu vou ficar feliz e orgulhoso se você fizer isso. Então, vamos conversar com o simpático e inteligente Carlos Voltor. Olá, já desapareci do estúdio, já apareci ao lado de Carlos Voltor. Olá, Carlos, beleza? Beleza, tudo bem? Muito bem, legal, estava falando com você. Uma voz na minha cabeça, uma das vozes na minha cabeça desde 2009, quando eu comecei a ouvir o Nerdcast, por influência do meu amigo Feira. Não parei nunca mais e... Muito bom. Já tivemos aqui da família Jovem Nerd, já tivemos Eduardo Spor, já tivemos Rex, os agregados, Afonso Solano, Diogo Braga, que orbitam ali a esfera do Jovem Nerd. Espero ter outros mais para frente, mas hoje temos aqui Carlos Voltor, que para apresentar, além da apresentação que eu fiz no estúdio, tem aqui a descrição do Twitter: um apaixonado por cultura pop, cinéfilo, adorador de tudo que é arte, HQ maníaco que nas horas vagas trabalha para sustentar seus vícios. É uma boa descrição sua essa, não é mesmo? É bem isso aí mesmo. O trabalho serve só para pagar meus vícios, que é cinema, quadrinhos, tudo isso, livros. Que beleza, que beleza. Isso que é vida. Carlos, eu queria começar. O principal motivo de ter te chamado é para falar algo que você já falou em muitos Nerdcasts, a relação quadrinhos e cinema, Você é muito fã dessas duas artes. Eu Sim. queria começar pelos quadrinhos. Assim, mais ou menos, com que idade começou, por onde começou e o que te prendeu nos quadrinhos, especificamente os de heróis? Olha, eu comecei a ler quadrinhos ali por volta dos 7, 8 anos de idade, tá? E eu comecei nisso influenciado por um professor, porque eu odiava ler. Eu odiava livro. E tinha esse ódio por causa do colégio que eu estudava, que me forçava a ler livros que não eram para 7 anos de idade, 7, 8 anos. Eu lia Senhora, eu lia Dom Casmurro, que são livros muito bons, só que não são para uma criança de 8 anos de idade ler, Claro. E não faziam jus a ela se apaixonar por leitura. Então eu não gostava de ler, e aí esse professor, via que eu sabia escrever, eu gostava de português e tudo mais, e ele me mostrou quadrinhos. E aí eu comecei a ler quadrinhos do Conan. Meus primeiros quadrinhos foram do Conan. Já com essa idade eu já gostava muito de cinema, eu já vivia dentro de locadora, assistia a média aí, sei lá, de 15, 10 filmes por semana, porque eu via todos os filmes, eu passava o dia, saía do colégio, ia pra locadora, então eu sentava na locadora assistindo filme durante a tarde. E junto com essa paixão veio a paixão do terror. E aí meus quadrinhos seguiram do Conan, que tem muito elemento de terror, para quadrinhos do Clive Barker, que é um dos criadores de histórias de terror dos que eu mais gosto. E eu fui ler Hellraiser, Livros de Sangue, Raça das Trevas, e foi no Raça das Trevas o segundo tipo de quadrinho que eu comecei a ler, E aí depois disso comecei Marvel, DC, Image, Dark Horse, e comecei a ler tudo que tinha de quadrinhos disponível, dessa coisa, uma pegada um pouco diferente, de heróis e tudo mais, e coisas mais adultas, Isso com 9 anos eu já estava lendo praticamente de tudo. E é leitor de quadrinhos até hoje? Até hoje. Eu cheguei a ter quase 6 mil quadrinhos em casa. Já cheguei a ter quase 6 mil quadrinhos. Já me livrei de muita coisa, que eu tinha muito formatinho.
né? Hoje em dia eu refazendo boa parte dessa coleção naqueles formatos encadernados, puxando coisas antigas. Eu ainda tenho meus formatinhos que eu tenho, assim, saudosismo e apego emocional, ainda tenho vários aqui, né? Mas eu acabei me desfazendo até por espaço, por qualidade, né? Porque a gente não sabia na época, mas muito desses quadrinhos na época do formatinho eram cortados, então a gente não via a totalidade da história, nomes de personagens eram diferentes, né? O Caçador de Marte, né, que era o Martian Manhunter, que todo mundo vai conhecer depois no desenho da Liga, na época lá nos quadrinhos a gente conhecia como Ajax, que não é o nome dele, nunca foi o nome dele, em nenhum lugar foi esse nome, foi criado no Brasil para caber no balãozinho dos quadrinhos no formatinho pequeno. Então, pô, eu viciei nisso, até hoje eu coleciono, até hoje eu leio, gosto de ler coisas diferentes, né? Não fico só nessa coisa de Marvel e DC, de quadrinhos de heróis, e tem muita coisa hoje, né? O problema é que quadrinhos virou artigo mais de luxo hoje. Né? E o cinema? Quais são assim, as suas lembranças mais antigas do cinema e o que te fez, até depois a gente vai falar ainda sobre isso, trabalhar profissionalmente, né? Fazer faculdade de cinema. Como que começou essa paixão? Olha, a paixão por cinema também é desde criança, desde os meus 7, 8 anos, até mesmo antes dos 7 anos, porque a minha mãe tinha um salão, né, de cabeleireiro numa galeria aqui no Rio de Janeiro, e do lado do trabalho dela, do salão, era uma videolocadora. Né? Então, na maior parte do tempo, eu saía do colégio, né, quando eu não tinha alguma outra atividade, eu não ia para a loja de quadrinhos, que tinha as lojas de quadrinhos. Quando eu ia para ficar com ela no trabalho, eu ia para a locadora, que era do lado, e eu ficava o dia inteiro na locadora, né? Eu conhecia o dono, minha mãe conhecia, tudo mais, me deixava ficar ali, e eu ficava assistindo os filmes na locadora, né? Que eles botavam para passar na televisão da locadora, e eu ficava lá sentado assistindo filme. Então tinha dias que eu assistia 2, 3, às vezes 4 filmes numa tarde, e final de semana eu levava muito filme para casa também. E a galera, o pessoal do colégio, principalmente no quesito terror, a galera do colégio ia lá pra casa pra gente assistir filmes de terror. Então, eu assisti com um grupo de colégio, desde trilogia Evil Dead, Halloween, Hellraiser, todos esses clássicos, né, de terror de comédia, né, tipo Casa do Espanto, A Hora do Espanto, todos esses grandes filmes de terror a gente assistia junto, né, lá em casa, na minha casa, que era o point para assistir filme. Que legal. Agora, juntando as duas coisas que a gente falou até agora, cinema e quadrinhos. Você é de 79, por aí? 78. 78. Eu sou de 76, mesma geração. Para nossa geração, nessa questão de quadrinhos, heróis, eu acho que, olha, talvez filmes depois, a gente viu filmes muito bons, né? Guerra Infinita, por exemplo, Vingadores Guerra Infinita, é um filme muito bom. Sim. Mas para você, alguma coisa ainda supera Superman, o filme? Olha, Superman, o filme, vendo ele hoje, ele é um filme da sua época, tá? Ele não é um filme que consegue fazer sucesso hoje. Mas eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, ele foi bem marcante, né? Ele me atingiu com um tapa na cara gigantesco. É basicamente a mensagem que ele passa no como ele é vendido, né? Você vai acreditar que um homem pode voar? Você realmente acreditava que um homem podia voar, né? E tava ali, você via aquilo acontecendo. E o Christopher Reeve, ele é a encarnação do personagem. Aquela ideia do escoteiro, né, que é o super-homem. Então, tá perfeito no filme. E a interpretação dele, as diferenças, que você conseguia dizer, esse é o Clark Kent, esse é o super-homem. Eles são diferentes, eles não são a mesma pessoa. Isso ficou muito bom. E é marcante pra caramba. Eu acho que teve 2 filmes nessa época que marcaram muito, né? O Super-Homem de 78 é muito bom, é muito forte. Ele se baseia mais nos quadrinhos dos anos 60, 50, pré-crise nas Infinitas Terras, que foi o meio que a DC usou para unificar todo aquele universo de quadrinhos que eles tinham milhares de linhas temporais, de universos diferentes. Isso que a Marvel tá fazendo hoje nos cinemas, né? Eles tinham nos quadrinhos, que era multiverso, né? E unificaram tudo. Então, antes disso, o Super-Homem
era diferente o personagem, né? Ele tinha poderes diferentes, as histórias eram mais infantis, né? No período, principalmente ali anos 50, 60, por causa da legislação dos quadrinhos. E esse filme veio nessa esteira, assim como o Batman dos anos 60, da série de TV. Era uma coisa mais leve e suave, que vai mudar um pouco depois, né? Quando a gente, nos anos 80, tem o Batman do Tim Burton, né? Que é outro filme que marcou muito naquela época. Vamos chegar lá. E foi, acho que, a grande virada dos quadrinhos mais sérios, pesados, né? E eu acho que teve aquela transição. O Super-Homem acabou passando a fracassar depois disso, né? A gente teve o 2, que é muito bom, o 3 é engraçadinho, e o 4 é terrível, né? E aí paramos de fazer Super-Homem. Ainda tivemos a tentativa do Super-Homem do Nicolas Cage com o Tim Burton no comando, que também, ainda bem que não foi feito. E aí o Batman também desanda, né? Depois do Bryan Singer, que também não saiu muito daqui, com um filme só, né? Meio jogado, assim, né? O do Bryan Singer, ele é uma homenagem ao filme do Super-Homem dos anos 70. E aí ele acaba não funcionando, porque é o que eu falei, o filme dos anos 70 hoje não funciona. Uhum. Ele é muito bobo, ele é muito infantil na sua trama. Né? Porque a gente já falou isso milhões de vezes, mas a trama do Lex Luthor, ele quer dinheiro por terra, ele é investidor imobiliário. Ele quer detonar uma bomba atômica para que a terra dele valha mais. Mano, o problema da radiação, se dane a radiação que vai sobrar naquilo ali. Né? Mas ele quer detonar a bomba atômica para separar um continente para a terra dele ficar na praia. Tipo, esse é o plano do vilão do filme. Então, isso hoje não funciona. Você não tem como fazer com que essa ideia hoje dê certo. Sim. Então, o Bryan Singer acaba que o filme dele não funciona. Mas o Brandon Routh, para mim, trouxe muito da essência do que o Christopher Reeve fazia. Eu acho ele um super-homem muito bom, né? Mas a história realmente não cabe nos dias de hoje. O Superman, o filme, como eu falei, se você for ver, talvez, por exemplo, me veio na cabeça o Guerra Infinita, que é um filme que talvez seja até melhor, mas eu não consigo, eu sou incapaz de colocar algum filme como maior que o Superman, justamente por esse impacto, né? Como você disse, para a nossa geração era muito forte, né? A minha memória mais antiga de cinema é com o Superman. Eu entrevistei aqui o Roberto Sadovski, crítico do UOL, ele falou a mesma coisa, que a memória mais antiga dele também é do Superman. E como você disse, né? Tem coisas que não funcionariam hoje. Aquela cena, por exemplo, que era maravilhosa na época, ela seria detonada hoje em dia, do Superman rodando a Terra ao contrário, para fazer o tempo voltar. Isso do ponto de vista da física é um absurdo completo, né? Hoje em dia seria detonado. Mas a gente aceitava muito, ou por não ter outra referência, ou aceitava pela poesia, né? Porque é quadrinhos, né? E, por exemplo, na minha interpretação dessa cena, ele não gira a Terra ao contrário, né? A minha visão dessa cena sempre foi que ele tá viajando no tempo e pra ele a Terra está indo ao contrário. Sim. Uhum. Né? É como o Flash viaja no tempo. O Flash viaja no tempo porque ele corre muito e ele volta no tempo. Então, sim, ali pra mim, sempre foi isso, né? Não era tipo, ele realmente está girando a Terra ao contrário. Né? É que você tem a imagem, né, da Terra parando. Da Terra rodando e voltando. Né? Mas é aquilo, é porque nos quadrinhos era mais essa coisa poética. Como é que você mostraria que ele tá voltando no tempo? Você roda a Terra. Você mostra a Terra indo pra trás. Né? Porque ele tá voltando no tempo. Então, tipo, eram coisas que funcionavam. E hoje em dia as pessoas são muito chatas pra aceitar isso, né, em muitos filmes. Então eu acho que hoje tem muito... É ruim dizer, mas tem muita gente chata. Sim, mas acho que todo mundo que está assistindo a gente sabe disso. Mas por falar nisso, você acha que a gente já superou algo que era discutido muito tempo atrás? Não muito tempo atrás, que muitos, principalmente esses nerds mais radicais, fãs de quadrinhos, o parâmetro deles de qualidade para julgar um filme era o nível de fidelidade aos quadrinhos. É fiel aos quadrinhos, então é bom. Não, mudou muitas coisas dos quadrinhos, então é ruim. Você acha que a gente já superou isso? Essas pessoas já conseguiram entender que são mídias diferentes, que você precisa adaptar? Não dá para simplesmente pegar o que era quadrinho e jogar no cinema? Ou você ainda ouve muito isso? Eu acho que aí entra o que eu falei na resposta anterior, ainda tem muita gente chata. Né? Tem muita gente chata, porque
É exatamente isso. Você não tem como transcrever exatamente o que está numa página de quadrinho, a não ser, por exemplo, alguns quadrinhos que você consegue fazer essa transição perfeitamente, porque a narrativa dos quadrinhos é quase cinematográfica, né? O Frank Miller faz muito isso, né? O 300 do Frank Miller, os quadrinhos, se você for analisar, ele é cinematograficamente construído. Então você consegue tirar os quadrinhos da página e jogar na tela e funciona. Né? Então, tem algumas coisas você consegue, mas a narrativa de quadrinhos é diferente. Você pega um filme que eu amo e adoro os quadrinhos, que é V de Vingança. Tá? O V de Vingança, ele modifica bastante coisa em relação à narrativa dos quadrinhos. Que você tem que analisar que funciona, o que funciona nos quadrinhos não funciona necessariamente no cinema. Eu acho que o principal ponto de diferença é nos quadrinhos, para quem viu o filme, né? No filme ele explode o Old Bailey, que é a casa de justiça na Inglaterra, e no final do filme ele explode o parlamento. Nos quadrinhos é o contrário. Nos quadrinhos, no início dos quadrinhos, ele explode o parlamento. E no final ele explode o Old Bailey. Mas nos quadrinhos ele tem que te prender na primeira página. Você tem que ver ele, caraca, ele explodiu o parlamento. Você quer ver o que vai acontecer depois disso. No filme, não, ele não precisa te dar o clímax da situação no minuto inicial. No minuto inicial ele te mostra, ó, ele explodiu esse símbolo foda. O que ele vai explodir maior? O que vem a mais do que isso? E aí no final ele explode o parlamento. E fora outros pequenos detalhes de mudanças de personagem que funcionam melhor na tela do que nos quadrinhos, né, para se aproximar mais do público maior. Então, é adaptação, livro é adaptação, né? Você não consegue transpor tudo de um livro para tela. Senhor dos Anéis, o Peter Jackson faz isso muito bem, e ele exclui muita coisa que tem no livro e ele não leva para o cinema, né? Ele soube contar aquela história pela paixão que ele tem, então ele usa as ferramentas necessárias do que tem na história para contar aquilo cinematograficamente, né? De novo, mesmo exemplo, ele não dá a espada Elendil, a espada do rei pro Aragorn no início do filme, no início da história, do primeiro filme, que é o que acontece no livro. Ele vai dar no final, na batalha final, quando vai acontecer a grande virada, o grande confronto, e aí ele entrega aquela espada e aquilo ali vira um símbolo. Se ele entrega aquilo no primeiro filme, quando o Aragorn aparece, não ia ter o mesmo peso durante a história inteira, porque ele já tá lutando com a mega espada o filme inteiro. Não, aquilo é um momento simbólico no terceiro filme. Então, são narrativas que você tem que adaptar. E eu acho que quadrinhos, principalmente, porque quadrinhos têm tanta história. Se pegar os principais aí, tem 80 anos de Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. E vão agradar quem? Que história que eles vão contar para agradar quem? Vão agradar cada leitor, mas o leitor que gosta dessa história não gosta da outra. Né? A minha versão do Batman preferida é a do Paul Dini e dos desenhos. Não, a minha é do Frank Miller. Né? Então, cada um vai ter a sua versão do Batman preferida. Então, eu entendo que quando você vai pro cinema, você leva uma versão daquele personagem que vai funcionar na história que você está querendo contar. A gente teve aí 5 versões diferentes do personagem, né, no cinema. Teve a versão do Tim Burton, do Schumacher, do Snyder, do Nolan e agora do Matt Reeves. E todas elas funcionaram dentro desse universo, do universo que eles construíram. Algumas menos que as outras. E o Watchmen, você gosta da adaptação? Gosto bastante da adaptação, eu só acho que o final, ele te entrega um peso diferente, porque nos quadrinhos, ser uma coisa desconhecida que destrói tudo, unifica. Ser uma arma de um que dá errado, não unifica tanto. Né? É mais ou menos você imaginar numa crise de mísseis nucleares entre Estados Unidos e União Soviética, de repente uma arma armazenada errado dos Estados Unidos detona e explode Nova York. Por que os russos, os soviéticos iam falar que peninha de vocês, coitados, vocês são idiotas o suficiente para usarem a arma de vocês contra vocês mesmos, né? Então, tira um pouco desse peso que os quadrinhos davam, né, da unificação, né, de ter um inimigo comum, de trazer uma forma de que todo mundo parasse de brigar entre si para brigar contra alguma coisa. Mas, do resto, o filme é perfeito. Né? Ele traz toda a essência daqueles personagens, o clima, as imagens. Só o ponto final da história que perde essa força por causa disso.
né? Pelo menos na minha percepção. Eu também gosto bastante, e olha que o Zack Snyder é um cineasta com quem eu tenho sérias restrições, mas eu acho que ele faz um belíssimo... Aquele início ali com a música do Bob Dylan é maravilhoso. Arrepiar, assim, é maravilhoso. O Zack Snyder, né? Hoje a gente vive a polêmica do Zack Snyder. Né? Ele tem seus altos e baixos. Ele é um diretor que eu gosto, como eu gosto, por exemplo, do Michael Bay. Eu sei o que ele entrega. Eu não vou ver um filme do Zack Snyder esperando ver um filme do Nolan. Eu não vou ver o Batman do Zack Snyder esperando ver o Batman do Nolan. Eu sei o que ele vai me mostrar. Né? Eu vi os filmes dele, eu conheço o diretor. Então ele não é sensacional, ele não é um mega diretor, mas ele entrega um trabalho dentro da visão que ele tem. Né? Se ele tiver um bom roteiro, ele consegue entregar um bom filme. Se ele não tiver um bom roteiro, ele vai entregar um mediano filme. Ou quando ele vai fazer o roteiro, ele vai entregar um filme que ninguém entende. Que é o Sucker Punch, por exemplo. Que é um filme que ele faz a história, mas fica confuso. Então, ele é um ótimo contador de história dos outros visualmente. Ele sabe entregar visualmente um filme. Né? Acho que visualmente os filmes dele são lindos. Mas ele tem problemas de narrativa, de modo como ele conta aquela história. E dependendo, se o roteiro for muito bom, funciona. E se não for, se perde, né? Ele acaba não conseguindo entregar. Legal. Voltando para um assunto que até você começou. Batman, do Tim Burton. Temos ali 11 anos desde o primeiro Superman, mas até como você também já pontuou, era uma outra coisa. Também foi trazido um ator de muito peso para talvez trazer para o público, digamos, mais sério, comprasse o filme, né? Como foi o Marlon Brando no Superman, o filme, o Jack Nicholson no Batman do Tim Burton. Sim. Mas ali já era um outro tom, né? Um tom mais ácido, com um humor mais ácido e corrosivo, e com mostrando claramente que queria explorar comercialmente o filme, trazendo o McDonald's junto e vendendo muito ingresso. Para você, ali, em 1989, o que foi aquele Batman? Olha, eu sou apaixonado por esse Batman. A lembrança desse filme foi a primeira vez que eu fui sozinho no cinema assistir. Primeira vez assim que eu vou sem ninguém. Fui sozinho assistir esse filme no cinema. Eu lembro até que eu ganhei um quadrinho no cinema, que eu fui na estreia. E aí eles estavam dando um quadrinho que tinha uma sequência de histórias do Batman, contava a primeira história, a origem do Coringa, a origem do Robin, tinha várias historinhas assim, um quadrinho em formatinho. E esse filme foi maravilhoso. Ele não tem nada a ver com o Batman dos quadrinhos. Ele foge completamente do que o Batman é nos quadrinhos, mas o filme é muito foda. Visualmente o filme é maravilhoso. Visualmente o filme é maravilhoso. Ele tem toda aquela coisa, a sensação gótica que Gotham tem que passar, a coisa do sombrio, do noturno, do medo constante nas ruas. Durante o dia o clima é pesado no filme. E isso foi muito legal de ver no cinema. Porque o que a gente tinha de referência era o Batman dos anos 60. Que era onomatopeias pulando na tela. Era porradaria, tipo... Na próxima semana, o que Batman e Robin vão fazer para escapar disso? Era muito colorido, né? Exato. E aí, quando a gente vai... E era a época que eu tinha há pouco tempo começado nos quadrinhos, né? Tava lendo ali, tipo... o início, e aí comecei a pegar as histórias mais maneiras, pesadas e densas do Batman, né? Pega Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, que estavam vindo ali nesse período. Pô, e você vai ver esse filme do Batman, tu fica maravilhado. E aí você tem a trilha sonora do Danny Elfman, que é perfeita. Eu tinha essa trilha sonora gravada em fita cassete, que era a minha trilha sonora do carro. Ela ficava tocando no meu carro, né, que era um Corsa pretinho, e era o Batmóvel. Por que não? Por que não, né? E era maravilhoso. Esse filme foi muito marcante para essa época. Eu acho que ele me marca até mais do que o Super-Homem do Christopher Reeve, porque foi um momento que eu vi isso no cinema, tipo, tela grande. Era um momento que eu tava gostando e entrando nesse universo de quadrinhos de cabeça, né? Eu comprava... Era a época que eu tava comprando tudo que saía de quadrinhos. Então, foi um momento muito marcante pra mim de cinema.
Pra mim também. E assim, e aí temos ainda o Tim Burton fazendo Batman: O Retorno, outro ótimo filme, na minha opinião, né? É bom, ele é muito bom. Ele só não foi... O problema do Tim Burton não dar sequência nesse filme foi comercial, né? Foi... Porque, como você falou, tinha McDonald's, era muito merchandising e tudo mais. Para as empresas, era muito sombrio, era muito pesado esse Batman. Então, eles tinham a preocupação de que, será que vai vender? Será que vamos botar para criança isso? E aí eles tiraram o Tim Burton e trouxeram o Schumacher exatamente para suavizar o personagem. Basicamente o mesmo problema que a gente tem lá atrás, quando o Batman era mais pesado nos anos 40, e aí vem o selo, o Authority Seal lá dos quadrinhos. Como é que era o nome do... Eu não lembro agora o nome do autor que faz o código dos quadrinhos, que fala sobre... de autorregulamentação da indústria. Que coloca que eles vendiam para crianças um casal homossexual, que era o Batman e Robin, uma mulher que gostava de sadomasoquismo, e que era a Mulher Maravilha. E aí eles criam um código. É o mesmo do cinema, Código Reis? Não, foi um cara específico que vai no Congresso. Quer ver? O Código dos Quadrinhos. Eu nem sei se eu posso parar para procurar aqui, mas pode tudo. Nos Estados Unidos era o Comics Code Authority, que foi... Cadê? Qual é o nome do cara? Que vigorou durante mais de 20 anos, eu acho, né? Na verdade, ele vigorou até os anos 80. Ainda você tinha... Já tinha perdido força. Exatamente. Porque aí eles passaram a não ter o selo ser o que vendia. Porque era Frederick Wertham, que era um psiquiatra, que escreveu o livro A Sedução do Inocente. Sim. E aí esse livro traz todo esse peso para o que é os quadrinhos, que era essa ferramenta de corromper a juventude. E aí que se criaram todos esses personagens mais suaves, mais leves, né? O Batman fica bem mais leve, que você cria o Batmirim, você tem historinhas do Jimmy Olsen. Foi um período ali dos quadrinhos que a coisa começa a ficar bem mais infantil, que começa a perder força até os anos 60, que é quando a Marvel traz aí os seus personagens mais fortes e começa a trabalhar histórias mais pesadas, mais realistas, mais focado em dramas pessoais reais. E aí o código começa a perder mais força nesse decorrer. E aí esse Batman teve esse problema, só que aí agora no cinema. E com as empresas que queriam vender coisa para criança e viam esse filme como muito pesado, né? Você tinha ali você olhava para aquele pinguim, imagina vender aquele pinguim para uma criança. A mulher gato, a criança levava a mulher gato para casa, a mãe ia olhar para aquilo e ia falar que boneca é essa com roupas de couro? O que você está brincando, criança? Sexy, né? Então, tipo, teve esse peso e aí fomos pro... Que é estranho, né? Porque aí a gente vai pro Schumacher, onde tem mamilos e fio dental na roupa do Batman. Né? Vai entender. Mas, tipo... um baile de carnaval, né? E aí tem essa passagem de tocha pro Schumacher, que faz Batman Eternamente, que é um filme que me divertiu, embora tenha tido essa mudança de tom. Sim. E aí pro Batman e Robin, que é uma desgraça. Acho que, na minha opinião, é o pior filme de herói de todos. Pra mim é o Batman. Eu ainda acho Mulher Gato da Halle Berry pior. Mulher Gato da Halle Berry é pior. Esse filme, ele tá quase fazendo aquela curva hoje em dia de galhofa. Sei. De tão tipo. Ruim, tá bom. Porque é aquele filme que não é aquele filme que você vai ver pra assistir o filme, você vai ver o filme pra zoar. Você vai ver o filme pra se divertir e zoar com a galera, né? O filme. Tipo The Room, que é da história lá do artista do desastre, que o James Franco fez o filme. Sim. Então é mais ou menos, acho que nessa pegada. Ele tá fazendo já a curva quase ali pra, tipo, a galera começar a zoar e achar o filme legal pela galhofa que ele é.
Entendi. Porque ele é muito galhofa, né? Sim. O da Mulher Gato eu já acho diferente. Ele já não é tão galhofa, ele já é ruim mesmo. Uhum. Tanto na sua estrutura narrativa, quanto história, quanto tudo. Entendi. E até hoje eu não entendo o porquê daquele filme ser feito daquela forma, né? Tipo, você tem uma personagem chamada Mulher Gato, da qual eles eram donos da propriedade, e eles criam uma personagem que é uma... poderes egípcios de gato. Não consigo entender muito a cabeça de produtor, de executivos, principalmente da Warner. Eu quero chegar lá. Mas com relação ao Batman e Robin, a minha sensação quando eu saí do cinema, eu saí tão pé da vida que eu saí pensando assim, bom, acabou. Porque para os mais jovens talvez seja difícil entender, mas houve uma época em que filme de super-herói não era dominante. Era um por ano, quando tinha ano que não tinha. E aí, em 97, sai o Batman e Robin, que é aquela porcaria. Eu saí pensando, acabou. Você lembra do seu sentimento naquela época? Lembro, foi mais ou menos isso aí. Tipo, beleza, é isso aí. Então, Batman não vai voltar, não vai ter 3 desse aí, não. O Schumacher não volta mais pra fazer outro filme. Sim. Acho que Batman e Robin vai. Esse Batman acabou. Tipo, e a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, que é. Pô, esse Batman deu errado. Daqui a 2 anos eles fazem outro. Ano que vem já vai ter outro Batman. Pô, a gente vai ter 4 Batmans no cinema quase agora. A gente vai ter Batman no Flash, Batman sei lá onde, tem Batman na televisão, tem Batman no Titãs. Sim. Então, tipo, naquela época não tinha isso, né? Era... Se o filme flopasse, se o filme desse errado, acabou. Tipo, é anos até ele voltar. É só tu pegar, por exemplo, Super-Homem. Super-Homem 4, que é de... 87? Quantos anos depois até voltar a ter um Super-Homem? Acho que o do Brandon Routh foi... foram quase 20 anos. 19 anos. Pra você ter um outro Super-Homem no cinema. O Batman foi até menos tempo. Foi 9 anos. 9? Foram... Não, menos. 8. Batman Begins. Foi 2005, acho que 2005 da Batman Begins. Então foram 6 anos. Não. Sim. 6 anos, eu tô fazendo a conta muito louca. 8. Que foi de 97 a 2000, isso, 8. Mas entre uma coisa e outra, entre Batman e Robin e Batman Begins, tivemos X-Men e tivemos Homem-Aranha, entre outros, né? Mas acho que foram os 2 filmes que falaram assim, não, filme de herói dá dinheiro, filme de herói veio pra ficar. Você concorda que foram esses 2? E qual foi o seu sentimento como fã de quadrinhos ao ver esses 2 filmes e sentir que ali a coisa ia começar a rolar? Eu até diria que antes desse a gente teve um que foi, eu acho que o primeiro ponto assim que a galera viu isso funciona. Blade. Que foi o Blade. É que o Blade não é um personagem do grande público, né? Mas exatamente, eu acho que Aranha. Por isso que eu digo que ele é o primeiro, porque é um filme que é tão obscuro o personagem que ninguém tá indo ver o filme ou não tá fazendo sucesso por causa do nome do personagem. Entendi seu ponto. Né? Ele fez sucesso porque foi um filme bom. Né? E aí a galera viu, olha, dá pra fazer filme com personagens de quadrinhos bom, que o público vai gostar. Então por que a gente não pega personagens de quadrinhos conhecidos e faz filmes bons? Dá um investimento um pouco maior. E eu acho que aí sim a gente tem o X-Men, que inicialmente ainda teve aquela coisa do não vamos colorir demais, não vamos tornar galhofa demais. Eu acho que até por medo de coisas que aconteceram com o próprio Batman, né? Que o Batman era sombrio, dark, e quando fica colorido fica horrível. O Super-Homem, os últimos filmes já estavam ruins também, então, não vamos colorir, porque o público não vai aceitar isso. Não vamos botar o Wolverine de azul e amarelo com orelhinhas, não vamos botar o Ciclope com uma roupa colã, vamos botar uniformes tipo de couro preto, que é o básico. E o primeiro X-Men funciona, ele é baixo orçamento, tem muitas limitações, mas é um filme que funcionou muito bem. Agora, o Homem-Aranha 1, pra mim, é sensacional. Você tem ali pela primeira vez realmente o Homem-Aranha como você via nos quadrinhos no cinema. A gente nunca tinha visto isso, né? A gente tinha no máximo aquela série dos anos 70 tosquíssima, que o Homem-Aranha jogava cordas. Depois teve a animação. E nesse filme a gente tem quase a visão da animação do Homem-Aranha, né? Ele se balançando pela cidade. Pô, ficou muito bem feito isso, né? Você em 2001 tá no cinema ali pela primeira vez assistindo o Homem-Aranha se balançar de prédio em prédio, foi maravilhoso.
Tobey Maguire caiu muito bem no personagem. Ficou muito bem. A história do Sam Raimi, o Sam Raimi é apaixonado pelo personagem, então também isso traz um peso pra como ele conta essa história, principalmente no Homem-Aranha 2, que vem depois, né? Os dois filmes tanto os X-Men como do Homem-Aranha, os dois são os melhores da franquia. Era exatamente isso que eu ia falar agora. A gente tem muito aquele pensamento pré-fabricado do continuação é sempre pior. E aí, justamente nesse momento que eu citei, né, esse momento de definição dos heróis virem pra ficar, você tem o X-Men fazendo sucesso de público e de crítica e vindo com um volume 2 melhor ainda, e o Homem-Aranha a mesma coisa, né? Sim. É muito, muito interessante isso. Muito forte. E o Homem-Aranha, pra mim, o 2 do Sam Raimi é o melhor filme do Homem-Aranha até hoje. Tá? Ele chega ali, o que chega mais perto dele ali pra quase tirar ele do posto é o Aranha-Verso. A animação do Aranha-Verso. Mas esse filme do Homem-Aranha do Sam Raimi é a essência do personagem. Que é o que faz eu não gostar tanto da versão do Tom Holland. Né? Por ser um personagem que não é substituível por qualquer personagem com poderes. Né? Porque o Homem-Aranha tem uma jornada que é específica dele. Que é a dor da perda, a culpa, ser um herói por causa dessa culpa que ele sente. Ele não é um herói porque ele ganhou poderes. Ele é um herói porque ele se sente culpado por ter causado a morte do tio, por ser responsável pela morte do tio, ele se responsabiliza por isso, e aí ele bota isso acima de qualquer coisa, né? A grande frase que agora foi falada no filme do Tom Holland, né, nesse terceiro, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é importante pro personagem, porque é o que faz o personagem ser o Homem-Aranha. E o Aranha-Verso faz isso perfeitamente, porque ele faz essa mesma jornada com 5 personagens chamados Homem-Aranha, que são completamente diferentes, mas todos eles têm a jornada com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você não acha que a questão aí é que eles não quiseram matar o tio Ben de novo? É aquela coisa que o Azaghal sempre precisa. Com o Batman, de que a gente não precisa ver o colar de pérolas voando de novo, né? Mas aí que tá, você não precisa mostrar a morte do tio Ben. O Batman novo agora, do Matt Reeves, a gente não precisou ver os pais dele sendo mortos pra gente saber que isso influencia toda a jornada dele, né? O importante da história não é o fato de que, eles morreram. Não, é o quanto a morte deles afeta o personagem. E esse peso, né, o quanto ele afeta, tem que estar na história. Você não pode contar uma história do Batman sem que o peso da morte dos pais dele afete ele. Da mesma forma, você não pode contar a história do Homem-Aranha sem que o peso da morte do tio Ben afete ele. Você não precisa contar como o tio Ben morreu, você não precisa mostrar o tio Ben morrendo, mas aquela morte tem que ter alguma importância pro personagem. Se você for ver os filmes do Tom Holland, o primeiro filme ignora completamente a existência do tio Ben. Não só como personagem, mas como peso pro Homem-Aranha. Ele não sofre em nenhum momento, ele não tem nenhum momento de catarse, de entender por que ele tá fazendo aquilo, por que ele tem aquela responsabilidade, por que eu tenho que ser esse Homem-Aranha, por que eu não posso ir pro baile da escola porque estão precisando da minha ajuda. Você não tem esse momento no filme, né? Então isso pra mim faz falta no personagem. E o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi usa isso maravilhosamente bem, porque ele se ferra no colégio, ele se ferra com a namorada, ele se ferra no trabalho, ele se ferra em toda a vida dele, ele se ferra em casa com a tia May. Por quê? Porque ele é o Homem-Aranha. Ele ser o Homem-Aranha atrapalha a vida dele. Mas a responsabilidade que ele tem de não deixar de ser o Homem-Aranha é muito maior. Do que, eu ter uma namorada e ser feliz, eu ter um trabalho legal, eu estudar. Não, Homem-Aranha, ser esse herói, é a minha responsabilidade. É o peso que me faz acordar todas as manhãs. Então, e o Batman agora fez isso. O Batman do Reeves tem esse peso, tem a dor da perda, o sofrimento, todo o trauma que ele carrega da morte dos pais, mas em nenhum momento a gente viu os pais dele morrendo. A gente não precisou contar de novo a origem. A gente já sabe essa origem, mas ela tem que afetar. Sim. E aí temos Marvel. Como você avalia o tamanho do milagre que é o MCU? Sem Homem-Aranha, sem X-Men, os caras olham ali e falam, a gente tem aqui o Homem de Ferro, tem aqui o Capitão América, acho que dá pra fazer alguma coisa com isso. Você botava alguma fé nisso? Olha, inicialmente, antes de ver o primeiro filme, antes de ver o Homem de Ferro, não.
Eu não é que não tivesse fé. Eu não achava que ia ser a grande coisa. Eu achei que ia ser um filme legal. Não achava que ia criar nada, né? Não tinha expectativas de se tornar isso tudo. Quando eu vejo o primeiro Homem de Ferro, e o filme é absurdamente foda, né? E eu, como lia tudo de quadrinhos, eu conhecia o personagem, eu conhecia as histórias, né? E aí você tem referências no filme a várias histórias do personagem. E isso ficou muito bem feito pra tela, e você ainda trazendo o Robert Downey Jr., que tem uma jornada de carreira e de vida pessoal próxima até a do Tony Stark, né? Tirando a coisa das armas, né? Mas do Playboy, do declínio, do retorno, tudo isso. Então, tipo, aquele filme, ele sai ali na mesma época do Cavaleiro das Trevas, perto ali do Cavaleiro das Trevas do Batman. São os filmes que eu acho que foram o grande renascimento dos quadrinhos no cinema. Tipo, a gente teve ali o crescimento com o Homem-Aranha, com o X-Men, mas eles tinham batido numa parede de novo. O X-Men 3 já tinha sido horrível, Homem-Aranha 3 foi um fracasso, os filmes de quadrinhos estavam perdendo força, porque estava caindo de novo a qualidade. Quarteto Fantástico não tinha gerado nenhum atrativo, Demolidor também não, o Hulk do Ang Lee não fez sentido pra muita gente. Então, os filmes de quadrinhos de novo estavam num declínio. E aí você teve o Batman Begins, que foi um filme forte, mas aí todo mundo já colocava, a Warner faz filmes de autor, é filme de diretor, não é porque é quadrinhos que tá fazendo sucesso, é porque é Nolan. E aí, quando vem em 2012 o filme do Dark Knight e o Homem de Ferro, você tem aquele gás enorme e a galera enlouquece com quadrinhos de novo. E eu acho que o Homem de Ferro tem muita responsabilidade, eu acho que ter conseguido trazer esse universo do MCU pra realidade, né? O Cavaleiro das Trevas pra reviver essa alma dos quadrinhos que estava se apagando também. E aí eu acho que o que vem depois do MCU é conseguir colher esses frutos. Porque eles não inovaram tanto depois. Eles tiveram ali uma ou outra coisa que foi inovação, mas eles pegaram a fórmula e começaram a usar ela. E estão usando essa fórmula até hoje. Tem uma outra coisa diferente que eles vão testando. Tipo, Guardiões foi um grande teste pra eles e que deu certíssimo. Homem-Formiga foi um teste que deu certo, mas nem tanto. Então é um personagem que tá lá, tem seus filmes, mas não é o badalado. Então acho que eles estão ali testando essas águas que já são deles, né? Eles estão numa piscina agora, né? Eles não estão mais num mar revolto de possibilidades. Eles estão numa piscininha, agora só aproveitando. Estão ali cuidando desses filmes. E, cara, a minha sensação é, pior que seja desses filmes, eu vou gostar. Porque eu vou ver esses filmes como o garoto lá atrás que ia assistir Justiceiro do Dolph Lundgren, que ia assistir Capitão América dos anos 90 na TV, que via... Pô, a gente via pirateado Roger Corman, que não foi nem lançado do Quarteto Fantástico, que você só tinha como ver com fitas clandestinas, porque não existia. Nunca foi lançado o filme. O filme não saiu, nunca foi lançado. E aí você vai vendo esses filmes hoje e fala, caramba, isso é foda, tá bem feito pra caramba. Ah, não é o melhor filme do mundo. Cara, isso é baseado em quadrinhos, tu quer o quê? Você quer ver um poderoso chefão da Marvel? Eu acho que as pessoas hoje, exatamente, elas ficaram muito chatas nessas expectativas. Elas querem coisas que as surpreendam ao máximo, que seja a melhor coisa do mundo, e aí não existe meio termo. Ou eu vou amar e vai ser a melhor coisa que eu já assisti na face da Terra, ou eu vou odiar completamente porque é horrível. Sim. Pra você não ficou demais? Não ficou um filme de herói a cada 2, 3 meses? Porque assim, eu lembro nos anos 90, a gente ficava, Homem-Aranha, vai ter o Homem-Aranha do James Cameron, com o Schwarzenegger, a gente vivia uma expectativa, assim. Hoje a gente não vive mais, né? Porque a gente assiste Pra você não há uma saturação? Não. Não tem saturação, porque, cara, eu amo filme, né? Eu amo cinema, desde que eu sou criança, eu vejo todos os tipos de filme. Então, filme de super-heróis saturou, filme de máfia saturou, filme de velho oeste saturou. Eu tô vendo filme de máfia, eu tô vendo filme de velho oeste, eu tô vendo filme de super-herói, eu tô vendo filme iraniano, eu tô vendo filme de comédia besterol. Então,
por que eu vou me dar aquela coisa que, uma coisa que eu gosto, que é quadrinhos, né? Dá pra ver aqui atrás, até a parede aqui atrás é tudo quadrinhos. Livros. Pô, fui ver Senhor dos Anéis, eu tava maluco vendo Senhor dos Anéis. Tipo, eu fui dia 1º de janeiro na sessão às 10 da manhã. Eu fui virado do Réveillon pra assistir Senhor dos Anéis no cinema. Então, tipo, não tem pra mim essa coisa de, saturou. Filme não satura. Se for bom, eu vou continuar vendo. Se for do meu agrado, eu vou continuar vendo. Eu acho que é exatamente aquilo. As pessoas têm expectativas e se não suprir as expectativas que elas criaram, o filme vai ser ruim. Isso foi bem claro pra mim nessa visão que tivemos agora do filme do Homem-Aranha, né? Se criou essa expectativa de que tem que ter os 3 aranhas, tinha que ter o Tobey Maguire, tinha que ter o Andrew Garfield, tinha que ter o não sei mais o que, tinha que ter tudo nesse filme. Se não tivesse, o filme ia ser um fracasso completo. E teve. E aí? Não é o melhor filme do mundo. Ele é um filme que vai mexer com a tua nostalgia. E pra você ver como mexe com a nostalgia das pessoas, os 2 piores filmes do Homem-Aranha, que são os do Andrew Garfield, não por causa dele, né? Porque ele não é um péssimo Homem-Aranha, ele é até um Homem-Aranha bom. Mas os filmes são horríveis. Eu não acho horríveis, mas são os 2 piores. Eu acho eles muito ruins, muito ruins. Porque os vilões, pra mim, não fazem o menor sentido. Os planos não fazem o menor sentido. A história paralela dos pais dele não leva a lugar nenhum. Né? Então, tipo, foi muito coisa que não fazia sentido. Que era a Sony tentando criar um universo paralelo de histórias dentro do filme dele. Né? Então, sei lá, não funcionou pra mim. Apesar de eu gostar muito da interação do Andrew Garfield com a Emma Stone. Sim. Né? Os 2 funcionaram muito bem. Então, eles eram a coisa boa do filme. O resto em volta deles era horrível. Aquele Duende Verde, tipo, não faz o menor sentido no filme. Nós somos melhores amigos, mas a gente não se vê há 10 anos. Né? A gente se viu a última vez quando tinha 5 anos de idade. Então, tipo, que? Não fazia sentido. Então, e agora os filmes do Andrew Garfield são maravilhosos. Por quê? Porque a nostalgia das pessoas, esse filme trouxe isso, mas se as pessoas pararem pra assistir de novo esses filmes, elas não vão gostar. Não, faz um novo dele, porque aí ninguém vê os antigos. E é o que eles estão pensando em fazer, né? A Sony tá querendo trazer ele de novo como Homem-Aranha. Agora, essa semana, surgiu de novo histórias de que o Sam Raimi pode voltar pra um 4º filme com o Tobey Maguire. Nossa! Então, tipo... Então, mas aí que tá. Você não vê nisso uma armadilha? Por exemplo, isso que você falou, se não tivesse os 3 aranhas, o pessoal ia falar mal. Aí tem os 3 aranhas e o pessoal, a nostalgia, o pessoal vibrou muito. Aliás, isso é uma coisa que eu quero falar na próxima pergunta, mas nessa aqui. E, ao mesmo tempo, a gente vê os filmes da Marvel cada vez mais preocupados com a cena pós-créditos e com surpreender os espectadores. É o Demolidor. Você não acha que pode estar se criando uma armadilha? Porque eu vejo o público parece que cada vez mais preocupado com o easter egg, a participação, do que em curtir a história. Você tem essa mesma percepção ou não? Olha, eu vejo isso muito do público. Eu acho que o público, ele às vezes se perde nessas expectativas. Né? E isso, pra mim, foi claro, como eu falei nesse filme do Homem-Aranha. Mas eu acho que se quem tá contando essa história fizer isso direito, se quem tá contando as coisas que vão acontecer nesse universo. Porque a Marvel, por exemplo, continuou lá com a sua com a coisa da cena pós-crédito e não trouxe isso direto pra dentro do filme. Né? Então ela tá ainda separando essas coisas. Porque, por exemplo, você pega o que a DC fez. Ela jogou o Batman vs Super-Homem, o Amanhecer da Justiça, né? Que era o filme do Super-Homem, que virou Batman vs Super-Homem, que virou Batman vs Super-Homem, A Origem da Justiça. Então, eles pegaram e tacaram no meio do filme coisas que não faziam o menor sentido para aquela história que estava sendo contada, para abrir caminho para histórias que iam ser contadas no futuro. Quando você faz isso, você prejudica o filme que você está querendo contar a história. Né? De forma narrativa, de como você vai contar aquilo. Porque você está inserindo coisas que não fazem o menor sentido para aquela história que a gente está vendo dentro do filme. A Marvel ainda não está fazendo isso. A Marvel ainda tá conseguindo separar. Ela tá criando uma bagunça nos filmes dela? Tá, mas é proposital. Essa coisa do multiverso, de conectar todas essas histórias diferentes de universos paralelos. Então, isso ela tá fazendo de propósito. E talvez, se estiver bem planejado, que eu acredito que esteja, porque eles estão aí abrindo espaço pra gente ter a entrada de X-Men, pra ter a entrada de todas aquelas franquias
que a gente conheceu fora da Marvel, né? Que foi dos X-Men, Homem-Aranha, Demolidor, Quarteto Fantástico, que estavam vendidos os direitos para outros estúdios, eles vão conseguir introduzir esses personagens de uma forma talvez mais coerente e que faça sentido, bagunçando tudo para depois de arrumar. Então, eu hoje ainda acredito que a Marvel tenha planejado isso, né? Não tá sendo uma coisa feita nas coxas ou... faz de qualquer jeito, né? A gente viu que eles sabem fazer isso, eles fizeram aí um planejamento de praticamente 10 anos para contar essas histórias, né? Foram 23 filmes em 10 anos para contar uma história. Né? E concluir de forma muito bem feita. Eu acho que eles não conseguem fazer isso de novo tão cedo. Eu acho que a gente não vai ter essa explosão que foi Guerra Infinita, Ultimato, tão cedo de novo no cinema. Bota aí que se a gente ainda estiver tendo esse hype de filmes daqui a uns 15, 20 anos, acho que talvez eles façam de novo. Mas agora com arcos menores, 5 anos, 7 anos. A gente teve aí o problema da pandemia, que atrapalhou essas produções. Então agora era pra gente já estar chegando no final dessa fase 4 da Marvel, né, que a gente ainda tá na metade, né, ainda tá aí no começo praticamente. Então eu acho que os personagens ali vão funcionar e é a galera que tá contando essa história. Então eu acho que a expectativa do público não interfere tanto ou não diretamente com o que eles estão criando. Você acha que eles vão ficar reféns da expectativa do público? Acho que não, porque como eles sabem o que eles estão fazendo, a maior parte das coisas que eles mostram já faz parte para construir a expectativa do público. Entendi. Porque a minha discussão quando eu falava com meus amigos sobre a coisa do Homem-Aranha, porque eles começaram e eles atiçaram a expectativa dos Três Aranhas. Não foi, tipo, só o público do nada que trouxe isso. Eles aumentaram isso. Eles fizeram isso crescer. Então, pra eles, foi jogo. Porque eles já sabiam que isso tava. Né? Então, eles alimentarem isso e fazerem com que essa expectativa fosse alta. E fazer com que o público chegasse ao ponto de falar, se não tiver, o filme vai ser uma merda. Pra eles era bom, porque eles já sabiam que tinha. Né? Então, pra eles não foi uma coisa ruim essa expectativa, já que eles mesmos construíram essa expectativa, né? Eles não quebraram essa expectativa, eles mantiveram e sabiam que ela ia ser suprida. Porque o meu receio é de que quando se eles pararem de afagar a infância e a adolescência desses fãs, esses fãs vão fazer alguma birra e falar assim, eu não compro mais ingresso. Aí a Marvel fala, não, pode deixar que eu vou voltar a afagar a sua infância e a sua adolescência. Olha, eu acho, no nível que a gente tá hoje de fã da Marvel, eu acho isso muito difícil. Porque fã da Marvel hoje, ele gosta de qualquer coisa que a Marvel faz. Mesmo os filmes ruins da Marvel, o fã da Marvel gosta. Então, eu acho que disso a gente... E agora, a Marvel tá chegando num ponto, né, que ela vai começar a usar os personagens principais que a Marvel sempre teve. Que é Quarteto Fantástico, X-Men, só trazer os X-Men, todos aqueles personagens que eram de outros estúdios, né, pra galera mais nova que não fazia ideia, eram os personagens principais da Marvel. Eram os que mais vendiam quadrinhos da Marvel. Demolidor, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Blade, todos esses que a Marvel vendeu lá nos anos 90, eram os que mais vendiam quadrinhos. E agora eles estão tendo os direitos deles de novo. Então, tipo, eles só vão fazer a festa, porque agora eles vão contar as histórias principais que a galera mais quer ver. Agora sim, eles não podem errar. Porque eu acho que agora eles vão... a galera já tá indo com grandes expectativas. Porque quando você contava a história do Guardiões da Galáxia, ninguém esperava nada. Quando você contava a história do Homem-Formiga, ninguém esperava nada. Eu acho que quando contaram vamos contar agora a história do Quarteto, vamos contar a história dos X-Men, a galera vai estar, caraca, eu quero ver isso direito, eu quero ver isso bem feito, eu quero ver essas histórias maneiras, porque a gente já teve filme ruim do Quarteto, o X-Men terminou de uma maneira terrível. Então, agora eu quero ver o que a Marvel vai fazer. Então acho que agora eles estão tentando botar o pé no chão, fazer essa bagunça toda pra consertar, arrumar a casa e trazer essa galera toda de uma maneira épica. Sim. E aí a gente falando de expectativas dos fãs, isso me leva à próxima pergunta. Eu acho que você viu o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa mais de uma vez no cinema, ou não? Eu vi 3 vezes. 3 vezes. Existe uma grande chance de que pelo menos uma dessas sessões tenha sido com uma zoeira na sala. As 3. As 3? As 3. Com aplausos e gritaria e
Queria saber o que você pensa disso, porque assim, você, assim como eu, não gosta só de filme de herói, gosta de cinema, né? Sim. Então, pra gente, né, mais uma vez, sendo da mesma geração e gostando de cinema, a gente gosta daquele espaço de curtir o filme, né? Até citando mais uma vez o Roberto Sadovski, que ele diz que cinema é lugar de silêncio e contemplação. Eu até acho que é um exagero dele, para mim não é um lugar de silêncio e contemplação. Mas o que aconteceu nas sessões do Homem-Aranha, para mim, ultrapassaram demais o limite do bom senso. O que você pensa disso? Olha, é complicado, porque eu sou da geração que viu... Eu não vi os primeiros Star Wars no cinema, né? Mas em 97 e 98, quando eles voltam pro cinema, eu fazia parte lá, conheci a galera foi criado na época o Conselho Jedi do Rio de Janeiro, que eu conhecia a galera toda, fiz parte também com eles, e era uma parada que a gente fazia. Que para mim existe dois momentos, né? Você tem um filme que você tá indo pra assistir aquele filme, porque é um filme que é importante a narrativa, é importante você prestar muita atenção, você ficar ali naquele silêncio. Por exemplo, você assistir Um Lugar Silencioso, pô, eu fui no cinema, os momentos de tensão, você via aquela sala em silêncio completo, junto com a tela. Então, isso é marcante. Mas tem o cinema evento, né? O cinema festa. E esses filmes, tipo Star Wars, eu via na primeira sessão com o Conselho Jedi, fechada a sala, só pra galera que é mega fã da parada. Então, a galera comemora, a galera vibra, agita e te contagia. Então, se você tá nessa vibe, se você tá com aquele grupo no cinema, com aquela sensação, você embarca, né? E você curte daquela forma. Se você não tá, aí se torna uma coisa chata. Porque se você não tá naquela vibe de comemorar as coisas, as suas expectativas em relação às coisas do filme te trazerem empolgação, vai ficar uma coisa ruim a galera gritando e errando, porque você não vai ser uma delas. É tipo sóbrio na festa de bêbados. É que no meu caso, por exemplo, no Ultimato, Vingadores Ultimato, quando o Capitão América segura o martelo... Pô, eu gritei. Ou quando vem o Falcão fala sua direita, ou a sua esquerda, sua direita, your left, os heróis, sua esquerda. Que a sala vibrou, pô, demais, eu achei muito legal. Só que no Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, isso aconteceu 25, sem brincadeira, na sessão que eu fui, pelo menos 20 vezes. Por isso que eu falo que, pô, aí ultrapassa um pouco. Tem alguns exageros, né? Eu lembro que isso acontece nas cenas que eles aparecem, né? Que tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield aparecem. Teve essa comoção no final, quando os três estão juntos, quando fazem a cena lá do... Não, você, Peter, você. Aquela coisa do meme. Quando os três estão lutando juntos, quando eles vão juntos lutar. Tem alguns momentos realmente a mais de comoção, porque foram momentos que o público esperava, né? Eu acho que é exatamente aquela coisa do hype que foi construído, porque esse filme, a maior parte desse filme foi construído em cima desse hype. Ele se tornou uma das maiores bilheterias no meio da pandemia e da história do cinema por causa desse hype. Eu acho que a Marvel fez uma parada sensacional com isso. Porque como eles já... exatamente isso, como eles já sabiam o que estava no filme, eles alimentaram a dúvida do que ia ter nesse filme tão grande, que a galera ficou tão empolvorosa em saber o que ia ter nesse filme, e se realmente ia ter esses dois atores fazendo os personagens clássicos, se eles iam realmente estar lá, que o público ficou maluco ao ver isso no cinema. Né? Então, realmente, teve um hype muito grande construído, acho que muito maior do que, por exemplo, o Capitão América pegar o martelo, porque aquilo ali não foi um hype construído, foi o hype do momento. De você sentado na sala vendo aquilo acontecer naquela hora. Esse você já entrou no cinema querendo soltar o grito de quando isso acontecesse. Porque você tava esperando, cara, vai ter isso. Né? E aí eu acho que realmente tem mais comoção nesse filme especificamente por causa dessa construção toda que foi feita. Né? Eu acho que isso trouxe essa sensação para quem tá um pouco mais de fora de que, pô, foi exagerado. Mas eu acho que é culpa da Marvel que trouxe esse hype inteiro pro filme. Mas isso de comemorar no cinema, né? Vou só falando da parte de comemoração, é uma coisa que nesses filmes de fãs, né, que tem
muito fã grande, que a galera se empolga com a história. Isso acontece já há muito tempo, né? Eu lembro vendo Star Trek no cinema, quando o Kirk aparece no Generations, lá, acho que é 95. Então, tipo, a gente vibrou no cinema. Então, tipo, tem essa sensação é legal. É que nem, por exemplo, filme de terror. Tem filme de terror que a galera vai gritar, que a galera vai rir pra aliviar a tensão. Então, é uma experiência diferente ver esses filmes no cinema do que ver, por exemplo, em casa. Tanto que eu fui assistir Homem-Aranha em casa, ele não me impactou tanto. Não, eu costumo dizer que todos os filmes são melhores no cinema. Mesmo aqueles que não você fala assim, mas um drama assim não faz tanta diferença. Claro, pra mim faz. Claro, faz menos do que um blockbuster. Mas faz. Pra mim, ver no cinema com outras pessoas é sempre melhor. Gravidade, o filme da Sandra Bullock. É um filme que pra mim é lindo no cinema. Eu adorei ver ele no cinema. Eu fui ver ele em casa e achei a porcaria. O Gravidade é um dos melhores usos de 3D que eu já vi. Assim, é espetacular o 3D. Só que a história é muito fraca. A história é muito ruim. A história é bem bobinha, é fraquinha. Aí só que no cinema você fica tão deslumbrado com tudo que tá acontecendo que você releva a coisa da história. Mas aí vendo em casa, eu vendo em casa, prestando atenção na história, analisando a história, aí eu vi, não é tudo aquilo que eu achei quando eu vi no cinema. Mais ou menos o que aconteceu agora com esse Homem-Aranha. A empolgação da galera no cinema fez o filme ficar, muito maior. Vendo em casa, ele legal. É um filme maneiro. Legal, agora a gente tem um Homem-Aranha que a gente gosta. Eu gostei mais, eu vibrei mais com a cena, por exemplo, da Tia May morrendo do que aparecendo os outros Homem-Aranhas. Porque pra mim ali, finalmente eu tenho o Homem-Aranha. Caraca, agora ele se completou ali. Agora eles me entregaram o Homem-Aranha. Não é o Tio Ben. Não importa, o meu problema não era com a morte do Tio Ben. Era com o peso dele ser o Homem-Aranha. Então, não importa se Tio Ben, Tia May, alguém importante na vida dele tinha que morrer, ele tinha que ter uma perda grave pra ter a sensação de responsabilidade e culpa. Que é a essência do personagem. Então, tipo... E aí entra de novo o fã chato, né? Que é o fã chato que... não pode mudar o personagem, não pode mudar a história. Não é isso. E aí a gente volta sempre para aquele problema do fã chato que se mudar a história... não é o meu personagem, não é o meu Batman. Sim. Aí eu teve gente falando isso do Batman agora, do Matt Reeves, né? Esse não é o meu Batman. E qual é o seu Batman? O do Nolan? Porque do Nolan não era de nenhum dos quadrinhos. Do Schumacher? Também não. O do Tim Burton? Também não. Então qual que é o teu Batman? Né? Porque o do Nolan, pra mim, é um dos mais fracos sendo Batman. Né? Como Batman. O filme é maravilhoso, mas o personagem Batman é horrível. Então, tipo, é complicado. É complicado hoje em dia. Meio isso que eu quis dizer quando eu falei do filme que não afaga a infância e a adolescência. O Batman é aquele Batman da minha infância, eu não aceito outro, né? Carlos, tá chegando na hora que a gente combinou aqui de eu te liberar, mas tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Eu já quero até deixar o convite para você voltar mais vezes pra gente se aprofundar nessas duas coisas que eu vou perguntar. Foda, você começa a falar de cinema, quadrinho, eu não paro de falar, eu falo muito. E cada resposta sua já me abre 5 abas aqui que eu falo, eu não vou poder perguntar agora. Mas eu quero te fazer duas perguntas ainda para a gente encerrar. Uma com relação àquilo que eu acho que é, pelo que você é mais conhecido assim, do público, que é o Nerdcast. Do mesmo modo que eu te perguntei dos filmes da Marvel, né? Se você achava que aquilo ia dar certo. Lá em 2006, quando você gravou o primeiro Nerdcast, o seu primeiro Nerdcast e o primeiro Nerdcast, que ainda era Nerd Connection, né? Antes até de ter o Azaghal, né? Que é um dos donos do negócio. Você imaginava que 16 anos depois você ainda ia estar lá e com o negócio ficando cada vez maior e sem dar sinal de esmorecer? Cara, te falar que não fazíamos ideia. A gente, sempre esperava que fizesse sucesso, que fosse dar certo, mas se tornar o que se tornou, né? Fazer essa avalanche que fez, esse conhecimento, todo mundo sabendo quem a gente é direito, esse mundo que se abriu, né? Do mundo nerd. E o mundo nerd cresceu absurdamente de lá pra cá. A gente não fazia ideia. Eu não imaginava nem um pouco. Big Bang Theory, né? Que foi... Que glamourizou um pouco o nerd, né? E vocês vieram meio junto ali. O Big Bang Theory acho que é 2008, né? É bem depois, então. Um pouco depois.
Mas É um pouco depois. A gente veio ali o Jovem Nerd, né? Ele já existe desde 2001 como blog, né? Que aí era aquelas brincadeiras, né? Que eles faziam. E aí o que acaba lançando assim, deslanchando absurdamente com o Nerdcast. E caramba, já tem muitos anos, já 16 anos e 20 anos de site, é muita coisa, e a gente não esperava mesmo estar aqui. Que legal. E outra coisa, o seu lado, você tá dos dois lados do balcão, vamos dizer, né? Você é crítico e você produz também, né? Você põe a mão na massa e não tem essa história de, o crítico é um cineasta frustrado, né? Não, eu sou crítico e sou cineasta. Como que é isso? Como que é estar do outro lado do balcão? Olha, eu sempre quis trabalhar com cinema, eu sempre quis fazer cinema, só que na minha adolescência e juventude, na época de ir pra faculdade, tinham pouquíssimas faculdades de cinema, eram caras ou longe. Então eu acabei indo fazer marketing. E aí, desse período, eu curtia cinema pra caramba, assistia de tudo. Então eu cheguei a fazer estudos de jornalismo, tive aulas de jornalismo, e conhecia pessoas no meio que eram críticos. E eu comecei a escrever sobre cinema. Né? E aí eu comecei a escrever sobre isso e aí eu me tornei um crítico escrevendo para alguns sites, escrevi também às vezes para o site do Jovem Nerd. Então eu passei a fazer algumas pequenas críticas e fui crescendo nisso. E aí em 2007 que eu vou fazer a faculdade de cinema. Né? Continuava escrevendo críticas e fui produzir os meus filmes. Isso porque a gente já fazia filme na época da nossa adolescência. Eu, o Jovem Nerd, né, o Alexandre, os outros amigos de colégio, a gente produzia os nossos filminhos lá com a câmerazinha VHS, né, aquelas mini VHS, e editava em videocassetes, né? A gente editava em 2 videocassetes, aquelas filmes. Então então fazer filme era uma coisa que eu sempre quis, eu amo filme, e aí eu fui escrever sobre filmes. E eu tenho uma visão diferente, assim, eu acho que, eu tento sempre analisar um filme do que o filme tem de melhor pra me mostrar. Eu vou te falar o que ele tem de ruim, mas eu vou te falar também o que eu achei bom nele. Tem poucos filmes que eu assisto que eu não vejo nada de bom. Que eu vou te dizer, esse filme não tem nada de bom, é uma porcaria, joga fora e não assiste. Tem um filme que eu não gosto, que eu faço até hoje em dia uma piada, que é um filme que eu não nomeio ele. Porque eu não quero correr o risco de pessoas irem no serviço que ele está, assistirem ele, darem ibope e ter chance de existir uma continuação. Então é o filme que eu mais odeio. Você me fala em off. E aí esse filme, eu não vejo nada de bom nele. Eu não considero ele nenhum filme. Eu considero ele um esquete de cenas. Caramba, tô curioso. Eu considero ele um esquete de cenas. E eu sempre tento analisar um filme pelo que a proposta do filme é, sobre o que o filme tá querendo contar, e eu vejo o problema de recursos que o filme teve. Eu não posso botar no mesmo saco pra analisar um filme, um Dunkirk, e pegar, sei lá, Xuxa e os Duendes, botar os dois no mesmo saco pra analisar aquele filme. Eu tenho que analisar com o que cada filme é, né? Com que propostas eles têm. Então eu sempre tento escrever dessa forma. Então eu sempre acabo vendo alguma coisa boa no filme, porque exatamente eu analiso o filme pro que público ele tá falando, o que ele quer contar, como ele foi feito. E eu adoro isso, né? Eu adoro analisar filme, eu adoro ver filme. Então isso caiu pra mim perfeitamente, né? O meu ponto de partida também sempre é exatamente esse. O que o filme pretendia e o quão perto ou quão longe ele ficou do que ele pretendia. Exato. Se ele ficou perto, para algum público ele vai chegar, né? Ele vai atingir, né? Exatamente. Todo filme não é feito para todo mundo. Não tem filme para todo público. Então é isso. Nem o melhor filme do mundo todo mundo gosta. Você vai pegar um Poderoso Chefão, com certeza tem gente que não gosta. Sim. Então é complicado, né? Você botar tudo no mesmo saco. Exatamente. Carlos, eu tenho 1 milhão de outras perguntas para te fazer. Eu queria perguntar as dificuldades de se produzir um filme, por que o Brasil não faz filme de terror. Então eu queria deixar um convite aqui para daqui a um tempo você voltar para a gente falar desses assuntos e de muitos outros, e espero que você tenha gostado. Só chamar. Estamos aí, adorei, foi muito bom.
Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.